Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram em sessão extraordinária na manhã de hoje que a cobrança da taxa de incêndio é inconstitucional. O plenário também analisou recursos extraordinários, entre eles um processo que trata da aplicação do regime de precatórios em relação à condenação da Fazenda Pública. No recurso, a União questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu como válida a execução provisória de sentenças contra a Fazenda Pública, mesmo antes de uma decisão definitiva do processo. A União recorrente no processo alegava risco de violação do princípio da legalidade e falta de previsão em leis sobre a execução provisória. Ao analisar o recurso, o relator ministro Edson Fachin negou o pedido. Esse entendimento tem consonância constitucional e afirmando já em conclusão, senhora presidente, que não se encontra parâmetro constitucional legal que obste a pretensão de executar provisoriamente a sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, mesmo antes do trânsito em julgado dos embargos de devedor e oposto pela Fazenda Pública. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator. Ele entendeu que o pagamento de precatórios antes de um julgamento definitivo é permitido em certos casos, e isso evita demora na execução. O regime de precatório tem alguns propósitos. Primeiro, permitir que o poder público tenha uma programação orçamentária. Segundo, assegurar o respeito a uma fila, igualdade entre as pessoas. E terceiro, é a impenhorabilidade dos bens públicos. Bom, nada disso está em questão aqui. Por unanimidade, os ministros negaram recurso. Como o Supremo reconheceu a repercussão geral nesse processo, a decisão tomada hoje é válida para outros 362 processos semelhantes, que aguardavam julgamento em outras instâncias. Outro recurso extraordinário julgado pelos ministros do STF tratava de uma taxa cobrada no município de São Paulo desde 1978, referente à cobertura de gastos com combate a incêndios. O caso chegou ao Supremo depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a cobrança é inconstitucional. No processo, o governo do estado alegou que essa era uma competência dele. O plenário do Supremo já havia iniciado o julgamento. O relator, ministro Marco Aurélio, havia votado por negar o recurso. Outros 4 ministros já haviam votado. 3 acompanharam o relator. Um deles divergiu. Hoje o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele votou com a divergência do ministro Luiz Fux. Por maioria de votos, o plenário entendeu que a cobrança é inconstitucional. Podem os municípios prestar serviço que, ao fim e ao cabo, colabore com a Defesa Civil, como é o caso do serviço de assistência, combate e extinção de incêndios. É fora de dúvida, a meu ver, que o município tem todo o interesse em combater o incêndio ou outro sinistro que coloque em risco os bens ou interesses que ele tem a responsabilidade pela tutela. Proteção, preservação, impedimento da destruição, etc. Tal qual o meio ambiente artificial, no qual se enquadram os prédios.